Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Salmos de número 23, versículo do 1º em diante, que diz assim: Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse é um salmo profético, tá certo? Davi está declarando algo ao seu respeito, a sua vida, a sua intimidade com Deus. Irmãos, para que ele faz isso? Para mostrar tanto para o mundo, para o reino espiritual de Deus, mas também para o reino espiritual das trevas, que ele tem dono, que ele não é um bastardo, que ele é um homem de Deus, é um escolhido do Senhor. Entende, irmãos? Você já ouviu falar sobre a história de Davi? Davi, irmãos, era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele tinha vários irmãos mais velhos e ficavam tudo perto do seu pai, de sua mãe, mas Davi sempre no campo, pastoreando as ovelhas. Foi aí que Deus levantou Samuel para ir e ungir Davi no meio dos seus irmãos como um rei. Imagine um homem improvável que não tinha nada a ver com nada. O Senhor ama usar os improváveis. Então vejam bem, Davi começa a ter um título, mas a rotina continuou a mesma. Então, dali por diante, o mundo espiritual foi se movendo e Davi foi sendo atraído cada vez mais por Deus para perto de Saul, para perto do reino, sabe? Aonde ele seria rei. E acontece que Saul estava sendo rejeitado por Deus, né, irmãos? E da parte de Deus foi um espírito que atormentava ele. E procurou em todo lugar, em toda cidade, alguém que cantasse, alguém que tirasse esse espírito de Saul. E rodou e ninguém encontrou. Foi aí que lembraram de Davi e indicaram ele ao rei Saul.
Saul mandou chamar Davi, e Davi, ao tocar a sua harpa, toda a potestade, todo o mal, sabe, saía de Saul enquanto Davi tocava. Era a permissão de Deus esse tormento espiritual a Saul. Entende, irmãos? Então, ele quis que Davi ficasse com ele, lá, próximo a ele. Entende, irmãos? Para todas as vezes que acontecesse isso, Davi expulsar o mal com os seus louvores, com os seus cânticos. Entende, irmãos? E então, irmãos, aconteceu que depois, passando-se um bom tempo, né, Davi matou o gigante Golias, e Saul começou a perceber que Deus era com Davi, que Deus estava utilizando e capacitando, moldando esse jovem para ele se tornar rei. E então Saul quis intervir, não aceitou perder o seu trono. Entende? Começou a criar uma inveja de Davi. E então Davi, todas as vezes que Saul tentava matá-lo, ele fugia, ele corria, ele se esquivava, ele escapava, porque Deus era com ele. E mesmo sabendo que Saul queria matá-lo, ele não tentava algo nenhum contra a vida de Saul, porque ele falava consigo mesmo: jamais tocarei no ungido do Senhor. E a gente não pode tocar no ungido do Senhor. Se Deus prometeu que você vai ser algo, você vai ser. Não precisa você estar querendo tomar o seu lugar à força, sabe? Na força do teu próprio braço. Não, isso não vai acontecer. O Deus que te prometeu, Ele mesmo vai se responsabilizar por inserir onde você precisa estar. Ele vai te conduzir, sabe, irmãos? Dia após dia, passo a passo, para que você lá na frente possa tomar posse sobre aquilo que Ele te prometeu. Então, até o próprio filho de Davi, irmãos, tentou contra a vida dele depois que ele se tornou rei, sabe? Para tomar o poder, para tomar o reinado. E eu creio que esse salmo foi escrito nesses momentos difíceis. Entende, irmãos? Porque quando a gente está vivendo descanso, quando a gente está, sabe, bem bom, a gente não, sabe, não quer buscar o Senhor com tanto fervor como nos dias maus, como nos dias ruins. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Só existe crescimento através de desconforto. Você, muitas das vezes, é tirado da zona de conforto à força, porque Deus quer te elevar de nível, quer que você alcance lugares maiores, mais elevados. Então, por si só você não iria nunca. Então Deus tem que dar um apertinho, um acolcho, sabe? E a gente tem que glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque lá na frente a gente vai compreender, tudo vai ser esclarecido, vai ser compreendido em nossas mentes, porque o que a gente não entende hoje, amanhã vai entender. Não importa o momento que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas Deus é contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vejam bem, quando ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada falta mesmo, entende, irmãos? Às vezes, você
passa aperto, fica com pouco, mas faltar não falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, te leva para um lugar de bonança, te leva a um lugar, sabe, aquela paz que excede todo entendimento. É essa paz que o Senhor nos entrega. Então, vejam bem, leva-me para junto das águas de descanso. Você vai ter descanso, você vai ter repouso. Muitas das vezes dessa guerra não é para sempre. As provações, entende, irmãos? Tem um prazo. E quanto mais rápido a gente entender o que Deus quer fazer e obedecermos a direção, a instrução do Senhor, melhor para a nossa vida. Esse processo vai passar mais rapidamente, mas enquanto a gente não entender e ficar quebrando cabeça e ficar, sabe, fazendo as coisas conforme você acha, como você quer, você só tende a passar por mais tempo nessa aprovação, nesse deserto, muitas das vezes, tá certo? Que diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso quer dizer que ele está pedindo a Deus sensibilidade, direção, sabe? Para que ele não venha se desviar dos caminhos do Senhor e permanecer firme o tempo inteiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmãos, os dias maus, os dias ruins existem, assim como os bons. Então, o Senhor nos prometeu: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entende, irmãos? Tende bom ânimo se você está no Senhor. Se Ele venceu, iremos vencer também, porque estamos nele. A força não é nossa, a força é do nosso Deus. Continuando, irmãos, que diz assim: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem consolo para você que está chorando nas madrugadas, que está chorando aos pés de Jesus em oração, sabe? Deus se compadece e entra com misericórdia para conosco, tá certo? Se humilhe, se prostre aos pés de Jesus, pois Ele adora, Ele ama aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, quando a oração sai de todo o coração, sabe? É verdadeira, é sincera, com certeza. Ela chega rapidamente ao trono de Deus. Continuando que diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, cálice de sobrevivência, cálice, sabe, de permanência, de cada vez mais, sabe, forças, ânimos, alegria para continuar seguindo em frente, porque não é fácil, mas é possível na presença do Senhor. Com Jesus no barco, tudo vai dar certo, amados. Então, continuando no versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso quer dizer, irmãos, que conforme ele se prostra, ele se apresenta do Senhor dessa maneira, ele sabe que certamente ele vai estar continuamente na presença do Senhor. E Deus, ele de fato, ele quer isso para nós. Essa certeza, essa convicção que
de fato, a gente vai viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, irmãos, vai acontecer na sua vida da mesma forma que aconteceu na vida de todos os outros que estão com as suas histórias no livro da vida, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Entende? Ele não encurtou a sua mão, sabe? Ela ainda continua estendida, operando prodígios e milagres na vida dos fiéis, na vida daqueles que se posiciona, se alinha à vontade de Deus. Então, irmãos, quando ele diz bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é o favor de Deus. É o favor de Deus. Não só hoje, amanhã, depois de amanhã, 2030, 2050, se assim existir ainda. Amém, irmãos? Se Jesus não voltar antes dessas datas. Amém, amados? Então, é para todo sempre. Não só aqui na terra, mas ele fala da continuidade eternamente. Então, irmãos, a nossa alegria está no Senhor. Isso é o que nos dá força, nos dá ânimo para seguir em frente, sabe? Por isso que muitos não conseguem compreender e enxergam, contemplam a nossa vida, o que a gente passa, o que a gente sofre, sabe? Mas ainda assim a gente consegue sorrir, a gente consegue estar em paz, sabe? Porque isso não vem de nós, isso vem de Deus. Nós somos muito fracos, sabe? Falando, porque de fato a nossa força está no Senhor. Quando a gente acha que não vai conseguir, que vai desistir, o Senhor vem e bota mais uma porção de óleo sobre a nossa cabeça. E assim a gente vai transbordando na vida de um e de outro, para a honra e glória de Deus Pai. Entende, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a sua fé. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Tá certo? Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por ser tão maravilhoso em nossas vidas, por fazer tudo aquilo que muitas das vezes a gente, com os olhos naturais, a gente não enxerga, mas com os olhos da fé é possível e se cumpre. Então eu te agradeço, Senhor, porque a fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. E a gente sabe que há de se cumprir, porque a fé, ela é algo sobrenatural. É o que mantém o homem de pé. É o que mantém o homem com a chama acesa do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos nos posicionar para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. E fui!